Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o trabalho de CTS. Então, eu vou falar sobre a tecnologia e a comunicação, e informação nas escolas. Então, eu vou abrir aqui os slides, começar a apresentação. Bom, primeiramente, eu gostaria de apresentar o meu tema. Como que eu pensei no meu tema? O que eu posso falar sobre a comunicação no mundo, sobre e unindo a tecnologia? O que a tecnologia faz com a sociedade? Então, eu pensei num tema. Qual é o papel da tecnologia na sociedade? Então, no meu trabalho, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte é o surgimento da tecnologia, o desenvolvimento de novas fontes de tecnologia nessa nessa primeira parte do século XXI, e o papel dela no ensino e na formação de jovens para o nosso futuro. Bom, a primeira parte eu pensei no seguinte: as tecnologias e os avanços do século XXI. Eu pensei em dividir em três partes que a gente usa muito. Eu pensei num computador de escritório, num notebook e num aparelho celular, que é umas coisas que a gente mais usa. Primeiro, vamos voltar lá para o começo do século XXI, dos anos 2000, a partir dos anos 2000. O primeiro computador era um computador bem fraco, que ocupava muito espaço e dava muito defeito. Qualquer coisinha ele dava problema. O notebook começou a surgir a partir dos anos 90 e nos anos 2001, 2002 ainda não era tão popular. Este é um modelo mais antigo. E também tem o clássico da década dos anos 2000, 2010, até 2005 mais ou menos, que é o clássico indestrutível Nokia. Ele foi um aparelho que se popularizou entre a população porque era mais acessível. Foi um grande avanço na tecnologia que barateou bastante a comunicação, porque até então demorava muito. E isso é uma coisa que vai ser muito importante para a nossa história, como eu vou citar um pouquinho mais à frente. Aí vamos chegar a 2010, veio os avanços na tecnologia de computação, os avanços no notebook. Repare, só que ele ficou mais com medo de falar, quase falei um erro, quase falei mais menor, mas não é isso. Ele ficou mais compacto, com uma melhor desenvoltura e maior capacidade de processamento. E os celulares começou a mudar. Você vê a diferença, a tela ficou mais colorida, com um teclado a gente conseguia mandar mensagens de textos mais fáceis, porém, teve um diferencial nessa época, que foi uma sacada de mestre de uma pessoa. Steve Jobs, com a chegada do smartphone. Nessa época, ele transformou esse mercado de tecnologia e comunicação, fechando grandes empresas, tipo a Nokia, que era uma empresa que era muito forte, acabou perdendo espaço no mercado com muita força por causa desse novo avanço, que modificou, foi uma ruptura no tipo de tecnologia que a gente usava. E chegando na atualidade, a gente tem os novos modelos de computador. Vejamos aqui, temos um exemplo de um computador super potente hoje, que é o MacBook, o Macintosh. Um computador muito potente, com uma ótima capacidade de processamento para trabalhos de escritório e para quem mexe com designer, com essas coisas. Um computador desse hoje, um top de linha, tem um valor muito caro. Porém, tem vários computadores mais acessíveis. Quis botar esse MacBook como um exemplo de computador top de linha hoje. Aí temos também o notebook, que por um acaso foi o MacBook que eu botei o exemplo, mas tem vários outros modelos. Aqui a gente vê, eu peguei esse modelo pelo fato de ser um processador muito forte, uma grande capacidade de armazenamento
vamos dizer que se aquele primeiro notebook ou o primeiro computador armazenava 1, esse armazena 10.000, fazendo uma comparação. E fora que ele é bem mais compacto, com ótima capacidade. E temos também aqui no caso eu trouxe uma nova atualização que seria o iPhone 12. Porém, a gente pode ver que os avanços na tecnologia, com esses foram 3 tipos de meios de comunicação que eu trouxe, foi uma coisa que unificou bem o mundo, trouxe mais para perto. Porque, como a gente vê aqui, a gente, por um acaso, tem os 3 últimas fotos foram da Apple. Porém, a Apple é uma empresa norte-americana. Porém, hoje, como celulares top de linha, nós temos a Xiaomi, que é uma marca chinesa, temos a Huawei, que também é outra marca chinesa, e temos a Samsung, que é uma marca coreana, e voltando um pouco nos celulares mais antigos, a gente vê a Nokia, que é uma empresa finlandesa. A gente, vendo isso, a gente vê como que os avanços tecnológicos uniram mais o mundo, o mercado. Hoje, no Brasil, a gente tem vários tipos de empresa de vários cantos do mundo. Isso foi um avanço muito importante na tecnologia mundial, da comunicação. Que, por exemplo, se a gente pegasse há 2 séculos atrás, para a gente conseguir um produto, vamos dizer, vindo da Europa, demorava meses e era muito caro. Porém, hoje não. Hoje a gente consegue comprar um celular top de linha vindo da China por um preço razoavelmente mais acessível. Por exemplo, um Huawei você consegue comprar por R$ 1.500. É um preço elevado, porém, pela qualidade da tecnologia, é um preço baixo. Então, em relação ao passado. Porém, agora a gente vê que o mundo está se interligando. Aí agora a gente tem uma nova rede de comunicação. E aí a gente percebe o surgimento da chamada Big Data. O que seria Big Data? A união é um termo da internet das coisas, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho, que originou-se do que recentemente se identifica como qualidade significativa de equipamentos da web. Até os anos 2020, é esperado que este equipamento conectados esteja na casa de 50 bilhões. Ou seja, ele conectou tudo no mundo hoje. Todas as informações está se conectando uma a outra, está tudo conectado a uma rede. O termo literal do Big Data é utilizado na literatura especializada para referir-se a enorme volume de armazenamento. Hoje a gente pode encontrar isso, um minuto. Encontrar isso em vários exemplos. Por exemplo, a gente tem o sistema digital, que é o sistema de redes de comunicação. Por exemplo, o Facebook, você consegue compartilhar os seus dados no Facebook, ao mesmo tempo que você está compartilhando no Facebook, você consegue compartilhar no Instagram e no WhatsApp. É um exemplo de unificação da rede. E hoje também temos o sistema de nuvens, que é um sistema de armazenamento do tipo do Big Data, que armazena tudo. Você tem acesso de qualquer lugar esse armazenamento. E não é só seu, armazena de centenas de milhares de pessoas no mesmo lugar. Isso nos mostra o avanço da tecnologia e como a sociedade vem se transformando com esse surgimento dessas tecnologias. O Big Data vem mostrar para a gente que hoje a informação diminuiu muito o espaço que ela precisa. Por exemplo,
no fim da Segunda Guerra Mundial e no começo da Guerra Fria foi quando surgiu o primeiro computador. O primeiro computador ele ocupava uma área imensa, um andar de prédio inteiro para armazenar, para fazer contas simples, contas básicas. Hoje é o contrário. Hoje um computador está na palma da nossa mão, fazendo conta com GPS, com armazenamento. Se a gente for considerar a nuvem, a gente tem armazenamento praticamente ilimitado. E tudo prático na mão a partir da internet. Esse é um grande exemplo do Big Data. Ou seja, com um aparelho pequeno, você joga tudo dentro de um aparelho. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem que antigamente, para você conseguir uma informação de data ou um telefonema ou tô com um problema em casa, você tinha que chamar alguém especializado ou buscar em algum lugar. Hoje não. Hoje, se você precisa de pesquisar alguma coisa, você tem acessível por um celular, por um smartphone. Você consegue pegar qualquer informação, seja de estudo, seja de... Por exemplo, eu tenho um ventilador, ele está fazendo barulho, mas não está funcionando. O que eu faço? Eu procuro na internet um tutorial. O que eu vejo? Aí eu descubro que é só eu fazer isso. Eu não preciso mais de levar ao técnico para fazer uma manutençãozinha simples. Eu tenho isso traz com que a tecnologia, a informação esteja na palma da nossa mão. Aqui nessa imagem ela mostra um exemplo, porque a gente vê livro, GPS, pesquisas, concertos, cartas que antigamente demorava semanas até meses para chegar, hoje chega em questão de segundos, seja de e-mail, seja em relação ao WhatsApp, que também é constante, fora a variedade de meios de comunicação que a gente tem, Messenger, Telegram, vários outros tipos, né? Facilitou também as pesquisas científicas as pesquisas que antigamente a gente precisava para levantar dados, precisava de muito tempo de pesquisa na rua. Hoje não, hoje se a gente quer fazer uma pesquisa, a gente pode pesquisar, fazer pesquisa por formulários digitais, isso em relação a levantamento de campo, né? Porém, outra coisa também, a gente tem o acesso às pesquisas de outros cientistas. Por exemplo, tem o Google Acadêmico, que a gente consegue as informações, as pesquisas, que facilita muito na área de estudo universitário. Bom, tendo isso em vista, hoje a gente tem um surgimento de uma nova tecnologia, a famosa Internet das Coisas, The Internet of Things. Ou seja, a internet das coisas está se conectando tudo. Tudo está conectado. Desde o celular está conectado com sua luz, com seu computador, com seu carro. E isso é o surgimento de novas tecnologias que veio para impactar a sociedade no modo de vida dela. E aí a gente vê aqui um exemplo. Nas nuvens está tudo conectado. Hoje você não precisa mais de comprar um CD, você consegue pegar o seu jogo direto pelo celular e abrir no seu Xbox, vamos supor. Você tem a música fácil no seu celular, você pode falar com ele, conversar com o seu celular, pedir para ele colocar. Um exemplo disso é uma nova tecnologia que a gente tem, a famosa Alexia. É um grande exemplo. Com essa Alexia, você consegue controlar a luz da sua casa, o seu telefone, a cortina, a janela, você quer que abra, ela fecha. Claro, isso é em relação a uma casa um ambiente mais digital. Você tem ela presente no seu celular, você tem ela presente no seu carro, que você vai ter um controle muito grande de tudo, né? E isso é muito importante em relação ao avanço tecnológico.
Principalmente agora com a chegada da tecnologia 5G, que vai aumentar muito mais isso, né? E tem relação em baratear o uso dessa tecnologia, o uso disso, porque atualmente a gente usa a internet 4G, que é uma internet melhor, que revolucionou a internet 3G, porém ainda é muito caro usar essa internet. A tecnologia 5G não, uma tecnologia que vem para baratear o uso da internet. Com ela, tem pesquisas que falam que para você assistir um vídeo na internet, vai ser o equivalente a você assistir. A você escutar uma música no Spotify ou uma musicazinha simples, um áudio do WhatsApp. Vai ser como você mandar uma mensagem. Então, aí com isso, a gente pode trazer ao mundo conectado. Isso a gente pode conectar também ao trabalho, porque o trabalho vai mudar. Hoje, as máquinas estão se comunicando com a chegada da internet 5G, elas vão começar a se comunicar. Por exemplo, uma empresa que produz, vamos supor, uma peça de carro. A máquina que a pessoa vai botar a material lá no início do processamento, a máquina vai processar a peça, aí já vai indicar para outra máquina lá na frente que a peça precisa de acabamento, a outra depois do acabamento, a outra vai comunicar que vai estar indo uma peça para polimento, e aí no final vai ter a máquina que faz o. Como que eu posso dizer isso? A análise para ver se ela está certa. Isso é um exemplo bem por cima assim, do que seria mais ou menos a internet, a conexão de uma empresa. E isso é uma coisa muito importante, porque vai mexer com o capital humano, né, com a mão de obra, vai modificar o trabalho. E aí vem uma coisa muito interessante. Agora, hoje a gente tem a sociedade moderna. Antigamente, como a gente vê aqui nessa imagem do Chaplin, o trabalho era feito manual, todo mundo tinha muitas coisas, o pessoal trabalhava aquele trabalho alienado. Hoje não, hoje está mudando e acaba tendo que se adaptar. Igual se adaptou, né, o pessoal veio se adaptando e vai continuar mudando. Porque, por exemplo, com o surgimento das novas tecnologias, o trabalho mais braçal tende a diminuir. Da mesma forma que a gente pode trazer para o curso de engenharia agrícola o trabalho mais braçal no campo, com a internet das coisas vai acabar diminuindo muito. Por exemplo, hoje, ao invés de várias máquinas ou várias pessoas passar um veneno numa plantação, não, você vai ter um drone que vai lá fazer a leitura e vai aplicar o pesticida somente aonde tá o problema, economizando em, em pesticida, né? Porque se torna menos agressivo e, porém, você vai diminuir o trabalho. Desse modo, a sociedade moderna vai ter que acabar se adaptando, se preparando mais para não ficar atrasado. Aí eu trouxe aqui uma imagem da nossa evolução nos tempos. Teve a sociedade da caça e coleta, que foi aquela primeira, foi os nossos antepassados, os moradores das cavernas, que vivia da caça. Conforme vamos evoluindo, começamos a dominar a técnica de cultivo. Aí surgiu, vamos dizer, a sociedade agrícola. Aí, depois de um tempo de evolução, a gente pode chegar, vamos dizer que a chegada da Revolução Industrial chegou à sociedade industrial, que foi ali a partir do século XIX, com o surgimento das máquinas, que já veio transformando. Para só, a sociedade ela veio se transformando. Ela se transformou da época da agrícola, na primeira Revolução Industrial, ela se transformou em uma sociedade com mais cidades. A população era mais concentrada
e começou a se transformar numa sociedade que trabalhava mais em fábricas do que no campo. Agora, com a sociedade de rede, como está falado aí, uma sociedade é uma população mais, que vem com novas tecnologias. Dessa forma, o trabalho vai mudando, aquele trabalho que era mais braçal da sociedade industrial vai acabando e acaba gerando um problema, porque pessoas que não conseguem se adaptar a isso acabam ficando desempregadas, gerando um problema social forte aí, porque principalmente as pessoas de mais idade, né, que têm mais dificuldade em mexer com as tecnologias. Assim, como a gente vê, as pessoas de mais idade vai acabando perder fora do emprego, dependendo cada vez mais de trabalhos mais braçais porém, com a chegada dessa nova meio de vida, vai acabar acabando, né? E até meio complicado falar isso, que a gente pode acabar entrando tipo num darwinismo social, né? Que vai acabar eliminando os mais fracos. Porém, não é bem isso. A gente tem que pensar sempre dos dois lados. Principalmente em preparar a população para isso, para esse novo método de vida. Por isso, a gente vai chegar num ponto muito importante, que é preparar as novas bases que está vindo para o futuro. Um futuro mais tecnológico e mais acessível. Então, um ponto muito importante, igual a gente teve a mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade de rede, agora, transferindo, como eu disse lá no começo, para a segunda parte dessa apresentação, é em relação ao ensino. Como a gente teve aqui a transformação da sociedade industrial para a sociedade de rede, a gente vai ter também a transformação das pessoas. Principalmente, a gente tem que pensar agora no trabalho do professor. O professor é uma peça muito importante. Por exemplo, eu peguei num artigo que eu estava lendo, que eu usei de base para fazer o meu seminário, essa pequena frase aqui que eu achei muito interessante. A capacitação dos professores é um ponto crucial, pois os alunos estão quase sempre prontos para a utilização das tecnologias, enquanto a maioria dos professores não. Então, como eu citei um pouco antes, muitas pessoas com um pouco mais de idade já têm dificuldade com essas tecnologias. E isso não escapa do professor também, porque vem modificando com muita velocidade a ciência e a tecnologia vem avançando com muita velocidade. E acaba que alguns professores não conseguem acompanhar essa mudança, devido às vezes até por falta de prática, por não ter necessidade de usar na sua vida normal, né? Ou às vezes por desinteresse também. Porém, agora, nessa época de pandemia, foi um ponto muito grande para essas pessoas, porque ela acabou tendo um choque de realidade, pois com a chegada da pandemia, os alunos ficaram em casa e a gente teve que se adaptar a isso, né? Principalmente com professores de escola de ensino médio e ensino fundamental, que é uma classe que é um dos professores tipo, não querendo ser pejorativo, mas pouco mais acomodado com aquele trabalho de quadro e livro em sala de aula, né? Um pouco uso de tecnologia. Aí chegou esse ponto que a gente teve. Porém, agora a gente chega num outro dilema social.
Pois, que adianta a gente ter aula de distância, tudo preparado, porém a condição das pessoas, a condição das crianças nem sempre é adequada, né? Aí a gente chega num velho dilema social aqui no Brasil, que é a diferença entre a escola pública e a escola particular. Porque a escola particular, os pais, se tá lá, provavelmente os pais têm uma condição melhor, um conhecimento maior. Porém, a escola pública, o aluno não tem muitas vezes as condições de bancar de ter uma tecnologia em casa. Aí que a gente consegue fazer um link com a diferença que tá muitas vezes da nossa sociedade com o mundo, porque a tecnologia no mundo está avançando. Está avançando com muita velocidade. Porém, nem todo mundo está tendo acesso a isso. E é um ponto muito importante na hora de a gente pensar sobre o ensino e educação das novas gerações em relação a isso, né? Porque, como eu disse antes, o, o trabalho ele vem se adaptando e a educação também tem que se adaptar, né? Por isso eu acho muito interessante uma coisa que a gente pode trazer aqui, que a UFPR fez em relação aos estudantes de baixa renda. Emprestar notebooks para eles que precisam para estudar à distância. E outro plano muito interessante que foi a distribuição de chips com internet para os estudantes que não têm condições de ter, ou que mora no campo, ou que não tem uma condição social para ter uma internet boa para estudar, né? É uma condição bem interessante isso. Que se a gente tivesse numa sala, a gente poderia levar mais de horas discutindo isso. Porque é um tema bem complicado, a diferença entre o público e a adaptação do pobre, né? Ao ensino. Porém, voltando em relação à sociedade em si, e ao uso da tecnologia, ela vai ficando cada vez mais tecnológica. Ou seja, temos que trabalhar sempre nesse ponto, sempre pensar sobre o avanço tecnológico. Por exemplo, se a gente vai fazer um trabalho, a gente vai para trabalhar numa empresa, a gente tem que ter pelo menos um pingo de consciência social, né? Às vezes, se está trabalhando, se já tem aquela pessoa mais já está um funcionário mais antigo, vamos dizer assim, e você está querendo renovar a tecnologia da empresa, primeiro vamos buscar se a gente consegue preparar aquele funcionário, equiparar ele à empresa, porque você não tá desperdiçando dinheiro. Você está investindo na sociedade quando você prepara um funcionário. Por mais que mais lá na frente ele não vai ficar com você, você está é um investimento na sociedade. E é uma consciência social bem importante uma empresa quando faz isso. Porque você está pensando em proteger o emprego das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa dessa, você acaba, às vezes vamos supor, uma pessoa que já está prestes, já tem uma idade mais avançada, vamos dizer, 54 anos hoje, ela trabalha num escritório e acaba sendo demitida, vamos dizer assim, porque teve uma atualização no sistema e a empresa não fez curso, não deu nada e ele não conseguiu se adaptar fácil. Não estava conseguindo se adaptar, demitiu e contratou alguém mais jovem. Essa pessoa vai para o mercado de trabalho e não vai conseguir muitas vezes um emprego nessa área, porque
já tem uma idade mais avançada. E aí, por aí que entra você pensar antes um pouco. Às vezes, se você preparar um funcionário, vai ser mil vezes melhor do que às vezes você pegar alguém que não saiba mexer, que você vai ter que preparar, que não tenha conhecimento da empresa. Porém, claro, também sempre contratar gente nova também é importante para o mercado, mas no caso ali, se a gente está aqui a gente está pensando nesse nicho, em relação à preservação do emprego do funcionário, né? Então, aí caminhando para uma reta final, a gente vê que uma foto de uma pessoa conectada hoje, voltando ali um pouco na internet das coisas, a conexão está em tudo, tudo que você pensa está conectado, é como se você, ao mesmo tempo, é bem interessante essa imagem, ó, que ao mesmo tempo você tem um computador na mão, um notebook, um tablet e um celular. Tudo isso você simplifica em um só. Você uniu em tudo uma única parte. E aí é o que vai tender ao avanço tecnológico na frente. Lá agora para o futuro, daqui para frente, vai tender a isso agora. Tudo prático na mão. E isso assim, é uma coisa muito interessante. Bom, esse meu trabalho, eu peguei um artigo, eu me baseei em cima de um artigo da revista Mosaico e um artigo publicado de uma pesquisa da Universidade Federal Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu vou estar compartilhando esse vídeo no YouTube e vou deixar os links do artigo, se vocês quiserem acompanhar, no comentário fixado. Ou vou tentar deixar aí embaixo, ou se eu não conseguir, eu deixo no primeiro comentário, para poder, se vocês quiserem ler o artigo. São dois artigos bem interessantes sobre esse tema. O da Mosaico fala sobre educação, principalmente educação básica, e adaptação dos professores nessa área. E o da Universidade Federal Rural do Semiárido fala sobre a inclusão, as novas tecnologias na sociedade. A, o, o Big Data, sobre a internet das coisas, sobre a conexão da rede hoje, como que está conectado. Bom, é isso que eu queria deixar, que eu tenho para dizer por hoje. Qualquer coisa, se vocês quiserem, alguma dúvida, se vocês quiserem deixar no comentário do vídeo, eu posso tentar pesquisar para responder. Bom, então vou estar encerrando a gravação agora e eu vou postar no YouTube.